ambos os países. Essa guerra é considerada a mais devastadora da América pós-colonial, avaliada como genocídio por outros. A nossa equipe do Sem Papas na Língua passou os últimos meses em busca de informações, atravessando os dois países em busca da verdade. E hoje nós iremos assistir a reportagem que eles prepararam com muito penhor para a gente. Boa tarde. Bom, hoje eu tô aqui com um historiador brasileiro. Ele passou sua vida se dedicando a saber sobre os verdadeiros fatos da Guerra do Paraguai. E hoje ele vai nos contar um pouquinho sobre o contexto que aconteceu da guerra. Bom, o Brasil era de denominação rural e o governo aristocrático, ou seja, a maioria da população era pobre, escravo e analfabeto, governado por um cara de 34 anos que está no governo desde os 14, chamado Dom Pedro II. Nesse período, no Brasil ocorreu uma forte crise econômica e o Sul trazia desconfianças, pois os impostos cobrados pela carne estavam muito elevados. E nesse período ainda, o Uruguai estava passando por uma grande guerra civil e o Brasil e a Argentina se juntaram para destituir o governador de Uruguai, botando o outro lugar. Dessa forma, o Paraguai ficou sem saída para o mar e, bacia do Rio da Prata. E tinha que negociar com as duas grandes potências. E sempre quando ela alegrava uma, ela desagradava a outra. Boa tarde. Gente, eu não sei falar muito, mas eu vou tentar dar o meu máximo aqui hoje, viu? Hoje eu tô aqui com a historiadora Maria, ela é paraguaia e ela vai nos contar um pouco sobre Solano Lopes. E essa aqui é a nossa tradutora, que irá nos ajudar a entender um pouquinho mais. Francisco Solano López, de 32 años, creía que tenía como deber solucionar todos los problemas de la patria. Francisco Solano Lopes, de 32 anos, acreditava que tinha como dever salvar a pátria de toda a desonra. Él era una persona muy instruida y sabía lo que estaba haciendo, por más que muchos creían que él estaba loco. Ele era uma pessoa muito instruída e sabia o que estava fazendo, mas muitas pessoas achavam que ele era louco. Él hizo el ejército paraguayo crecer de 10.000 a 100.000 soldados. Ele fez o exército paraguaio crescer de 10.000 para 100.000 soldados. Construyó una línea férrea y el primer telégrafo para comunicarse con la principal protección del Paraguay. Ele construiu uma linha férrea e o primeiro telégrafo para se comunicar com a principal proteção do Paraguai. Antes de atacar, Solano envió una carta para Dom Pedro II, para que él... Qual foi o motivo que ele fez tudo isso acontecer? Porque antes de atacar, Solano le envía una carta a Don Pedro II para que él honre el acuerdo que habían hecho, y Don Pedro no le responde, y ahí desencadea toda la guerra. Antes de atacar, Solano ele enviou uma carta para Dom Pedro II para que honre o acordo, só que o Dom Pedro ele não respondeu. Daí assim começa a guerra. Ela disse isso. Bom, iremos falar sobre a primeira invasão paraguaia nas terras brasileiras. No dia 25 de 12 de 1864, o Paraguai, através de rios que ligam o Paraguai e Corumbá, invadiram a cidade de Corumbá. Os soldados carregavam suas esposas para que, enquanto eles lutassem contra as pessoas que resistiam, elas sucateassem todas as casas, pegando as preciosidades, as joias das pessoas. Assim, aqueles que conseguiram fugir acabaram abandonando as cidades pelas redondezas e fugindo, e o Paraguai deu assim o início à primeira batalha, podemos dizer, ao primeiro confronto contra brasileiros, que foi a invasão da cidade de Corumbá. Boa tarde. Hoje eu vim até aqui na casa dos dois irmãos, da Liz e do Pedro, que são bisnetos da mulher que participou do ataque de Corumbá, e eles vão nos contar um pouquinho sobre esse ataque. Oi, tudo bom? Prazer, Maria. Prazer, Luísa. E esse é meu irmão Pedro. Oi, prazer. Oi, prazer. No dia 11 de junho de 1866, da América do Sul, a Batalha do Riachuelo. O problema, que era um dos motivos da guerra, era que os navios brasileiros comandados pelo almirante Barroso bloqueavam a saída do Paraguai para o mar, o que causava a morte da economia paraguaia. Pelo lado brasileiro, tinha 9 navios de guerra, 58 canhões e 2.000 homens. Pelo lado do Paraguai, 1 navio de guerra, 8 navios mercantes com boca de fogo, 6 balsas de chata, que o formato dava vantagem. Soldados paraguaios invadiram os navios brasileiros. O ataque surpresa pelo do Paraguai faziam com que o Paraguai levasse vantagem. Mas Barroso, utilizando a resistência, o material que tinha os navios do brasileiros, e acabou atacando-os para que quebrasse as embarcações do Paraguai.
No final da batalha, uma batalha que durou dias, o Brasil venceu e manteve o controle da bacia. O saldo da batalha, o Paraguai teve 300 mortos, foram afundados 4 navios e 6 chatas. Pelo lado brasileiro, apenas um navio afundado e 100 homens morreram. Bom, com os resultados da Guerra do Riachuelo, onde o Paraguai saiu muito mais prejudicado que o Brasil, o Solano Lopes acabou sendo prejudicado, é claro. E assim a Tríplice Aliança acabou, possamos dizer, se fortalecendo. Bom, ao meu ver, o Paraguai estava prejudicado, porque morreu homens, afundou o pouco de navio que tinha, afundou as chatas. Então, ao meu ver, eu acho que ali Dom Pedro deveria ter proposto um acordo de paz para Solano Lopes, para ver se já acabava a guerra. Mas não, Dom Pedrinho, meu parceiro, ele queria a guerra, ele queria vingança. Então, Dom Pedro, ele propôs os voluntários da pátria. Voluntários da pátria. Poderiam ir para a guerra qualquer um, não precisava ser preparado, não precisava estar no exército. Se quisesse ir para a guerra, poderia ir. Mas muitas pessoas que foram para a guerra, que acabaram sendo obrigadas para a guerra, elas não tinham preparo nenhum. Daí você pensa, um exército preparado e pessoas comuns indo para a guerra. Algumas pessoas também foram alguns escravos. Então, esses escravos nem por motivo tinha para lutar pelo Brasil. Qual o patriotismo que ele tinha? Qual o motivo que ele tinha para lutar por um país que o fez escravo? Então, acabou indo para a guerra pessoas sem patriotismo, pessoas sem preparo algum. Bom, no dia 16 de abril de 1866, o exército da Tríplice Aliança, com a maioria brasileiros, pisam em solo paraguaio. Eles montaram um acampamento a cerca de 300 quilômetros de Assunção, capital do Paraguai. E junto com o exército, muitas histórias contam, muitos livros constam que comerciantes, mulheres iam junto com esse exército para suprir todas as necessidades do exército. E claro, o Paraguai, quando eles montaram o acampamento, ele queria expulsar. Então, logo após montar o acampamento, essa entrada no território paraguaio, teve a Batalha do Tuiuti. Bom dia! Hoje a gente vai fazer uma grande viagem. Vamos à casa de um dos soldados que participaram da guerra. Sim, a Guerra do Paraguai. Ele ainda está vivo. Inacreditável, não é? Então, hoje a gente vai lá para ele nos contar um pouquinho mais sobre esse acontecimento histórico que aconteceu em nosso país. Bora lá? Para nos contar mais detalhes sobre esse acontecimento histórico que ocorreu. Boa noite, São Francisco. Boa noite. Tudo bem? Claro, eu tô ótimo. E você? Estou ótima também. Será que você poderia nos contar um pouquinho sobre a Guerra do Paraguai? Claro. Na época que eu entrei, era na época que o almirante Barroso, ele chefiava as tropas brasileiras. Eu entrei nessa época, praticamente. A minha primeira batalha foi a Batalha de Tuiuti, em 866, eu acho, em maio, por aí. Foi uma das batalhas mais sangrentas, mas no final das contas, a gente conseguiu ganhar ela graças ao nosso esforço das nossas tropas. E no mesmo ano, no qual não me recordo o mês, ocorreu a Batalha a Batalha de Coiti. Essa, no caso, eu não fui enviado para ela, graças ao Deus nosso Salvador, Santo Protetor, porque, por coincidência do destino, várias tropas brasileiras nessa batalha morreram e nós perdemos ela, infelizmente, depois de um tempo que agora corta. Sim, eu estou aqui com a Joana, ela é neta de um dos guerreiros que participou da Guerra do Paraguai. E ela vai nos contar um pouquinho sobre os acontecimentos que o avô dela compartilhou com ela. Então, meu avô diz que a Guerra do Tuiuti foi uma das guerras mais sangrentas que existiu.
foi contra a Tríplice Aliança e participaram mais de 50 mil homens. Então, meu avô me disse que a Batalha do Tuiuti foi uma das batalhas mais sangrentas do Paraguai. O Brasil ganhou porque fechou em 3 partes e isso o Brasil saiu vencedor. 1866. O Paraguai estava protegido pela fortaleza de Humaitá, que o próprio Brasil ajudou a construir. As condições hospitalares eram desumanas nos acampamentos brasileiros e os militares acabavam morrendo. Brigas e indisciplinas eram constantes nos acampamentos, e para piorar, Dom Pedro teve que voltar para o Rio de Janeiro. E assumiu o exército Duque de Caxias. Ele entrou e colocou ordem naquele exército. Ele falava, não tinha medo do que falar. Ele treinou civis para a guerra. Ele trouxe inovações tecnológicas. Ele trouxe balões de observação dos Estados Unidos. Ele usou prisioneiros de guerra para improvisar uma locomotiva e um trilho de 25 quilômetros para auxiliar na guerra. A esquadra do Brasil acabou por derrubar a fortaleza de Humaitá sob o comando de Duque de Caxias. Conta mais sobre as batalhas que aconteceram na guerra, como que foi, assim, o que você lembra? Después de la batalla de Tuiutí, de la tomada de la fortaleza de Humaitá, Depois da Batalha de Tuiuti e da retomada da fortaleza de Humaitá, la primera batalla que Paraguay consigue resistir son las márgenes del río Tororó. a primeira batalha que o Paraguai conseguiu resistir foi nas margens do rio Tororó. 5 días después de esa batalla se pasa la batalla de Lavaí y de la batalla de Lama Valentina. E depois da batalha, ocorreu a Batalha do Havaí e a Batalha da Lama Valentina. Você filma ela. 5 dias depois dessa batalha, ocorreu a Batalha do Haiti e a Batalha da Lama Valentina. Bom, gente, eu espero que vocês entendam, tadinha, ela tá muito emocionada, porque pra ela foi muito difícil tudo o que aconteceu no país dela. Foi muitas cenas fortes, muitas mortes aconteceram lá e acaba mexendo um pouco com ela. E foi isso que ela se emocionou um pouco, porque foi muito difícil pra ela tudo o que aconteceu no país dela. É muito triste. Produção, tem algum planinho aí pra uma Então, obrigada. Ai, é muito difícil, gente, sério. Então, eu sei que é muito difícil pra você, assim, falar sobre isso, mas será que você podia explicar pra gente um pouquinho sobre a fuga do Solano, algum detalhe? Nessa época, Caxias já estava destruindo todo o exército paraguaio. E Solano tentaba huir con su familia y con lo que restaba de él después de la tomada de la capital, que es Asunción. Ai, pra mim essa história foi também muito emocionante. E ela disse que Caxias estava destruindo todo o exército paraguaio que restava e que ele queria conquistar a capital, que era Assunção. E Solano também, ele queria fugir com o que restava do exército e da sua família. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Graças. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Chegamos em um momento crucial da guerra. O exército do Paraguai estava muito fraco e o exército da Tríplice Aliança muito forte. A cada passo que a Tríplice Aliança dava ao sucesso, o Paraguai retrocedia. A cada passo que o exército da Tríplice Aliança dava, o Solano Lopes fugia com o pouco de exército que ainda tinha e com sua família. Solano Lopes ordenou aos moradores do Paraguai, que é um fato muito curioso. Os moradores do Paraguai, eles acabavam acatando as ordens de Solano. Eles ficaram nas cidades, eles começaram a sair das cidades que Solano ordenou. Por quê? Solano Lopes ordenou que a cada passo que o exército brasileiro, o exército da Tríplice Aliança, desse, os moradores acabassem por deixando as cidades que o exército fosse se aproximando. Então, foi uma das medidas tomada por Solano Lopes. O exército brasileiro, ele acabou avançando porque o Paraguai não desistia. O Paraguai estava todo ferrado, possamos dizer, perdão pelo uso da palavra, mas ele não desistia. Aquele pouco de exército que tinha lutava com Solano Lopes.
Então o Brasil acabou avançando e o Paraguai recuando, avançando e o Paraguai recuando. Mas é claro que uma hora isso teria que acabar, que será uma da batalha, onde Solano irá morrer, né, com a batalha de Acostanhou. Nós sabemos que o comandante do exército era o Caxias. Ele chegou um momento da guerra que Caxias, ele pensou, possamos dizer, que não tinha mais motivo por que lutar. A guerra estava ganha. O Paraguai só fugia, o Solano só fugia, o exército do Paraguai só recuava e o Brasil só não entrava no território do Paraguai. Ele considerou que a guerra já estava acabada. Claro que não irei conseguir falar como Caxias falou, mas possamos dizer para que vocês entendam. Caxias falou que a guerra só iria acabar quando o brasileiro matasse o último Paraguai, mas esse Paraguai estaria no ventre da sua mãe. Por quê? Porque, como eu disse, eles eram muito patriotas. Caxias considerava que a guerra só iria acabar quando exterminasse o povo paraguaio. Então, o que Caxias fez? Ele acabou abandonando o cargo de comandante do exército. E quem assumiu? Bom, quem assumiu o exército brasileiro, é claro, à frente do exército brasileiro, foi o genro de Dom Pedro. E ele ele estava cumprindo as ordens, ele acatava as ordens de seu sogro, no caso, né? E então a guerra continuou, a guerra não acabou aí, como Caxias achava que deveria acabar. E Solano Lopes, como já não tinha mais quem lutasse por ele, ordenou que todos, crianças e mulheres, lutassem pelo lado do Paraguai. Assim, vamos ter agora a Batalha de Acostanhou, a batalha onde muitas crianças morreram. Chegamos em um momento muito triste para mim, um momento muito tocante, que é a Batalha de Acostanhou. Desculpa, filha, não chora, Desculpa, gente, a minha filha que tá gravando com a gente. É que eu lembro dela, penso nela, porque na Batalha de Acostanhou foram mortas em torno de 400 crianças e mulheres, devido ao Solano ter mandado que todos lutassem, né? Então foi em torno de 4.000 homens preparados pelo Caxias, que preparou o exército, né, que ressuscitou o exército brasileiro contra 400 crianças e mulheres. Crianças que não sabiam segurar uma arma, crianças que não aguentavam o peso da arma, mulheres que não sabiam lutar, crianças que não sabiam lutar. Então, eu considero a batalha um genocídio. A Batalha de Acostanhou foi a última grande guerra. Foi a guerra que uma das batalhas que mais marcou, eu acho, que ainda marca a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, por conta dessa morte dessas crianças e mulheres despreparadas, que os homens que lutavam pelo lado do Brasil, eles até vinham, eles não conseguiam ver por causa da distância, até o Solano ordenou que as crianças lutassem com barbas postiças, para que os homens não vissem que eram crianças. E mesmo assim, quando se aproximavam e o exército vinha que eram crianças, eles mataram. Então, eu considero um genocídio, uma batalha marcante para toda a história, que podemos perceber nessa batalha a maldade humana pela ambição de pessoas que estão no poder. Parabenizamos toda a equipe responsável pelo incrível desempenho e pela busca de informações concretas do caso da Guerra do Paraguai, ou também chamada Guerra da Tríplice Aliança. Encerramos por aqui, boa noite e até amanhã. Olá a todos, eu sou uma Benita que esteve presente na Batalha de Acostanhou. Bom, minha neta, ela entrou em contato com os editores de los jornais para que pudesse eu falar um pouco sobre aquela batalha monstruosa, horripilante que eu vivi com meu filho mais velho. Meu mais velhinho, nós fomos juntos devido a Solano mandar que nós fôssemos lutar, né? Nós fomos juntos, mas não conseguimos. Desculpa. Nós não conseguimos retornar juntos. Nós fomos sem preparo nenhum.
Nós nunca teríamos pegado numa arma. Mas aquele dia da batalha, nós temos que lutar. Só tinha crianças e mulheres como eu. Crianças, chicos, niños como mi hijo. Chicos, chicas, mulheres, homens mais velhos. Por isso era apenas o que lhe restava Solano para poder lutar ao lado de Paraguay. Mi hijo morreu cruelmente com soldado brasileiro atravessando sua espada em seu pecho e matando mi hijo. E eu assisti tudo, cheios. Então, quando acabou aquela horrível batalha, eu consegui fugir, porque não tinha mais sentido continuar lutando por algo que eu iria morrer, porque não teria chances. Homens fortes, bem preparados, e eu, uma pancita, uma velhita, porque eu já tinha os 20 anos, lutando contra homens bem preparados, e meu filho já estava morto. Então, eu considero aquela batalha um genocídio e estou aqui hoje contando, dando esse depoimento. E peço para que não tenha mais guerra, porque aqueles que ficam sofrem muito mais do que aqueles que vão. Então, este foi um pouco sobre a Batalha de Costanhú, que agora teremos no Paraguai um dia comemorativo, no mês de agosto, em homenagem a todas as crianças, principalmente as mulheres que morreram na Batalha de Costanhú. Obrigada e desculpas pela oportunidade, porque eu não hablo muito bem. Até logo. Bom, chegamos ao fim da guerra. Um dia teria que acabar, é claro. No dia 1º de março de 1870, no norte do Paraguai, no acampamento de Cerro Corá, houve a última batalha. Claro, essa batalha ela foi, possamos considerar uma batalha pequena, porque já não tinha tanta gente lutando, é claro. Bom, o cabo Chico Diabo, ele acaba ferindo Solano durante a batalha. E Solano acaba um pouco fugindo, assim, sabe? Um pouco tentando se esconder. E durante a batalha, um tiro pelo lado brasileiro, alguém decidiu o marido estava tentando se esconder. O filho estava morto. Elisa o que faz? Elisa se enrola em uma bandeira britânica e se esconde. Elisa consegue sobreviver. Ela acaba morrendo, claro, ela morre depois, mas não por motivos de guerra. Bom, Chico ele acaba ferindo Solano e Solano acaba ficando encurralado no rio pelo general Câmara. Solano estava encurralado. O general fala que, porque Dom Pedro queria Solano vivo, mas o general fala que Solano tentou atacá-lo e ele, como uma forma de evitar, né, que se fosse morto, ele acaba matando Solano Lopes. Essa história ela é muito criticada, porque alguns falam que ele queria acabar de vez com Solano e outros falam que isso realmente aconteceu. Bom, assim chegamos ao fim da guerra, na última batalha, no acampamento de Cerro Corá, com Solano morto, filho de Solano morto, e Elisa escondida, como conseguiu sobreviver. Mais da metade da população do Paraguai morreu. Muita gente, o Brasil até que ele teve um saldo maior de mortes devido o exército da Tríplice Aliança ser constituído pela maioria brasileiros. Então chegamos ao fim da guerra, que eu considero não a guerra do Paraguai, mas a guerra da Tríplice Aliança e do Paraguai. Porque eu acho que a guerra do Paraguai é muito forte. Só o Paraguai lutou, só o Paraguai teve ambições? Eu não considero isso. Eu considero que a guerra do Paraguai é a guerra da Tríplice Aliança e do Paraguai. Agradeço a vocês pela sua oportunidade e desculpe barulho, mas aqui é muito isolado.
as florestas fazem isso, valendo. Filha, eu sei que a minha cinegrafista foi dos melhores gente. Então, desculpa isso, mas quando precisar